Esse acordo não é bem assim, é um casamento com intenções, mas que provavelmente ainda tem algum caminho mais árduo para se definir o desfecho deste casamento. Esse casamento pode até não acontecer, porque a própria deputada Bela Gonçalves, deputada estadual, pré-candidata do PSOL, admite que vai depender muito do que os petistas de Belo Horizonte vão fazer na condução dessa união. E há dentro do PT de Belo Horizonte uma tendência forte em caminhar junto com Fuad Noman para a reeleição. Isso está claro e conversado por muitas pessoas da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores. Então é aquela coisa, quem vai pendurar o guizo no pescoço do gato? Augusto de Franco, quem vai pendurar o guizo no pescoço do gato? Quem vai falar para os petistas todos que o negócio é juntar a Bela com Rogério Correia e caminhar para uma candidatura única PSOL-PT? Diga lá. O que eu acho mais curioso, Paulo, é o discurso. O discurso do PT é de que tem que unir forças contra a extrema-direita. Dá a impressão de que tudo que não for a extrema-direita e a esquerda não existe, não é? Ou seja, quem não é o candidato da esquerda, PT, PSOL e outros satélites, vamos dizer assim, é extrema-direita? Isso está cheirando uma coisa complicada, não só em Belo Horizonte, mas em várias cidades do país, capitais e cidades do interior. É o PT o Lula, o PT, a presidente do PT e todo o Estado-Maior do PT, usando a eleição como lenha na fogueira da polarização. Querem fazer de qualquer eleição municipal que tem que tratar dos assuntos que interessam aos cidadãos de cada cidade, como uma disputa do bem contra o mal. Olha, quem não for aqui desse lado é do mal. Então, eu acho que isso é muito deseducativo do ponto de vista democrático. Eu não sei o que vai acontecer. Como você sabe, eu sou um adventício aqui em Minas e em Belo Horizonte. Mas eu posso garantir que esse comportamento, não é, de fazer da eleição municipal uma espécie de combate cósmico contra a extrema-direita, isso vai acontecer em todo lugar onde for possível no Brasil. Figueroa, o nosso amigo Augusto de Franco já desenhou inclusive uma guerra nas estrelas, com Darth Vader de um lado e os soldados da força do outro. E já acabou de desenhar aqui uma guerra nas estrelas nessa posição do PT. Concilia isso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho esse cenário. É fácil conciliar PSOL e PT? Eles vão juntos mesmo? O programa partidário fará ou dará privilégio às duas formas, aos dois entendimentos políticos que esses partidos têm, Gustavo? Ô Paulo, primeira coisa que você aponta na sua pergunta, que eu acho que a gente precisa refletir, é sobre programas partidários. A gente sabe no Brasil que não é de PT, de PSDB, de PSOL, que nenhum deles respeitam esses programas partidários que eles colocam, né, Paulo? Esse já é o primeiro ponto. Segundo, a gente sabe que dentro do PT e do PT de Belo Horizonte há muito bem essa racha que você comentou e que eles não estão muito preocupados com o que o partido, o que a ideia do partido, o que se coloca. E falo até mais, viu, Paulo? Eu acho que a coerência do que se fala e do que se produz do ponto de vista político, o PSOL é muito mais coerente do que o PT, diga-se de passagem. Agora, o que eu acho que é importante trazer também para essa discussão nossa, e que eu tive notícias de bastidores, é que o ex-prefeito Alexandre Calil está articulando um apoio ao PT. Ele diz que ele é do PSD, partido inclusive do seu vice-prefeito hoje candidato, e que parece que ele não está querendo muito apoiar o Fuad. Mas a pergunta que fica é o seguinte, hein, Paulo Leite? Quem gostaria de ter o apoio de Alexandre Calil para essas eleições municipais, hein? Essa é a grande discussão. Eu conversei com o prefeito Fuad Noman num programa gravado que vai ao ar em julho e o prefeito Fuad Noman fala muito claramente sobre isso e a disputa é grande. Até porque também nos bastidores se comenta que Alexandre Calil e Mauro Tramonte já iniciaram um namoro.
Então, o cacife de Calil está aí proposto para distribuição entre os candidatos. Agora... Ô Paulo, e olha que interessante, desculpa te interromper, né? Diga. Você falando nessa... O Paulo tem todas as informações de bastidores, e aí quando você comenta realmente que o Alexandre Calil estava iniciando esse namoro com o Tramonte, eu lembro da sua coluna onde o Tramonte estava conversando com a Luísa Barreto, que é secretária do Zema, para ter o apoio do governador junto com o Alexandre Calil. É uma confusão mesmo, né, Paulo, essa estruturação política partidária. E volta a apresentar e confirmar que coerência política, a gente sabe, do ponto de vista ideológico partidário, não tem nenhuma nessas eleições municipais que acontecerão, né, Paulo? Balaio de gato. Paulo, diga. Paulo, a gente não deve se impressionar com essas confusões internas do PT. O PT nasceu e vive sempre assim. O que acontece no final? No final do dia, como se diz, o que vai acontecer? Vai acontecer nas capitais e nas cidades mais importantes a determinação do Lula. O PT, a executiva nacional do PT, o Lula, deixa essa confusão acontecer e depois, no final, aparece o candidato que é ungido, vamos dizer assim, pelo topo da sigla. Então, eu acho que a gente não deve ficar impressionado com essas divergências dentro do PT. O PT usa essas divergências para treinar seus militantes para praticar a política como uma espécie de guerra. Tá aí, mais uma vez, Augusto de Franco lembrando da Guerra nas Estrelas, o bem contra o mal, Darth Vader e a Força. Quem será Darth Vader? Quem será a Força? Fica a seu critério para dizer quem é.